Que alegria poder participar desse momento, de uma aula inaugural de um projeto que tem como objetivo cumprir a missão do mestre. Eu fico muito feliz com iniciativas dessa natureza, até porque eu sou o resultado de uma iniciativa semelhante a essa. Depois eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi essa história aí, né? Mas saibam que quem está falando aqui nessa noite é fruto de evangelismo, fruto do esforço de pessoas que saíram de sua zona de conforto, decidiram ser boas, né? Como diz aí o slogan de vocês, ser bom. Ser bom é ser como Jesus, porque ele é bom. E me alcançaram para Jesus, para essa mensagem maravilhosa. Depois eu quero contar para vocês um pouquinho como é que foi, tá bom? Segurem um pouquinho aí. Mas eu quero iniciar a minha fala lendo com vocês Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, 18, já que a nossa conversa aqui hoje tem como tema Por que ensinar profecias? Diz aqui o texto inspirado da palavra de Deus o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu tenho certeza de que vocês não querem se corromper, não querem se perder neste mundo cheio de atalhos perigosos e também querem ser felizes, na verdade. E, segundo esse texto aqui de Provérbios, o segredo para que nós possamos nos manter no caminho correto, sem ser corrompidos por este mundo de pecado e ser de fato felizes, é dar ouvidos à palavra de Deus, à lei de Deus e às profecias. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção na Igreja Adventista, quando eu a conheci, lá nos anos 90, na minha juventude, ainda 18 anos, 19 anos, foi justamente essa ênfase profética nas profecias. Algo que eu não via antes em outros caminhos, né? Eu fui líder de uma outra igreja, fui bastante atuante, tive uma fase de ceticismo, quase descrença, eu era darwinista, era evolucionista, marxista, de uma teologia mais ligada ao marxismo. Não vou aqui ter tempo de contar detalhes dessa experiência de mudança pela qual eu passei. Depois vocês podem acompanhar em meu canal no YouTube, Michelson Borges, ali tem vídeos em que eu conto esse meu testemunho. Mas o fato é que, durante o ensino médio, quando eu cursava Química, lá na minha cidade natal, que não fica muito longe daí, Criciúma, Santa Catarina, ali no sul de Santa Catarina, né, bem perto já da fronteira aí com o Rio Grande do Sul, eu conheci um jovem, eu não tinha nem ideia de que igreja ele fazia parte, eu sabia que ele era um crente, era o termo genérico, né, para todo não católico, e em certa ocasião nós começamos a conversar, nos tornamos amigos, e esse jovem ofereceu, a certa altura, um estudo bíblico com o título Revelações do Apocalipse, e me perguntou: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Bem, eu tenho meus 51 anos aqui, então vivi a minha infância naquela chamada época da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética se ameaçando, agora voltaram a fazer isso, né? O mundo voltou a falar em bomba atômica, em guerra nuclear, e isso foi boa parte da minha infância. Nós tínhamos medo realmente do fim do mundo e queríamos saber o que aconteceria no futuro. E eu me lembro que, com alguns colegas de escola, isso era o quê? Sexto, sétimo ano naquele tempo, nós nos reuníamos na biblioteca da escola, uma escola técnica ali em Criciúma, para estudar a Bíblia. Veja que interessante. Pré-adolescentes indo à biblioteca para estudar a Bíblia. Nós queríamos saber o que realmente aconteceria no futuro. Tínhamos medo do que aconteceria, né? E aí nos dividimos em grupos de pesquisa. Alguns pesquisavam sobre bomba nuclear, outros sobre geopolítica, e assim tentávamos interpretar o Apocalipse. Tentávamos interpretar as profecias. Claro que não deu muito certo, né? Crianças sem auxílio de alguém que entendesse melhor o assunto. Enfim, eu sei que nós concluímos coisas assim, como, por exemplo, a bomba atômica deve ser a besta do Apocalipse, porque, como diz o texto, ela tem o poder na cauda e na cabeça, então ali na cauda tem o jato, na cabeça tem a ogiva nuclear, e aí saímos com essas ideias, né? Anos passaram, e aí no ensino médio, vem esse jovem que me pareceu conhecer bem a Bíblia e faz uma pergunta que mexeu comigo.
fez uma pergunta que mexeu comigo. Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Eu tinha preconceito, eu admito. Não imaginei que um crente pudesse me ensinar alguma coisa, mas a pergunta mexeu comigo. E eu quis saber como funciona esse estudo bíblico. Ele disse, olha, eu posso ir à sua casa. Eu disse, não, em casa você não vai, mas você pode me entregar essas folhinhas, essas guias de estudo, e eu vou então fazer em casa, sozinho, com a minha Bíblia Paulinas, católica. Se estiver de acordo com ela, eu aceito. Se não, acabamos por aqui a nossa conversa. E assim começou essa aventura. Ele me entregava a folhinha, né, aquele guia de estudos, com as passagens bíblicas, com comentários. Eu levava para casa, estudava aquelas guias de estudo com a minha Bíblia Paulinas, e eu que queria mostrar que aquele jovem estava equivocado, tive que ir aos poucos me rendendo às evidências. De início foi assim, estudando sozinho, com os anjos de Deus e com o Espírito Santo, evidentemente. Depois, com o tempo, eu já aceitava que o Vanderlei, esse jovem, que por sinal mora aí no Rio Grande do Sul, embora seja cristiumense como eu, trabalhou um tempo como bibliotecário do IACS, Vanderlei Ricken, ele foi meu pai na fé, né? Ele é meu pai na fé. E depois disso fizemos vários outros estudos bíblicos. Eu não fui assim tão... dei trabalho para o Vanderlei, digamos assim. Foram 3 anos de muita pesquisa, de muitas dúvidas, muitos questionamentos, e graças a Deus o jovem que ele me encaminhou conhecia muito bem a Bíblia, e isso me motivou tremendamente. O interessante é que o Vanderlei dava muitos estudos bíblicos, e antes mesmo de eu ser batizado na Igreja Central de Criciúma, eu já o acompanhava nesses estudos. Ele me convidou para fazer isso. E eu gostava de participar. Certa ocasião, e o estudo era o mesmo, né, que me trouxe para o caminho da verdade, da salvação em Cristo, né, o Revelações do Apocalipse. Certa ocasião, o Vanderlei, sem avisar antes, me disse assim, hoje você vai ministrar o estudo, ok? E eu vou só observar. Eu disse, mas Vanderlei, eu não entendo bem desses assuntos, eu nem sou batizado. Ele disse, mas não tem problema, você vai ministrar o estudo e eu acompanho, eu participo ali, eu comento também se precisar. E assim começou uma história que já dura 32 anos. Eu me apaixonei pela obra de dar estudos bíblicos e não parei mais, né? Depois que vim para a igreja, eu tenho minhas muitas atribuições como editor da CPB, viagens e palestras, mas eu não abro mão de algo que para mim é muito precioso, dar estudos bíblicos. Neste momento, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho 2 classes bíblicas virtuais e uma classe bíblica na igreja em que nós frequentamos aqui em Tatuí, interior de São Paulo. Temos ali mais de 10 pessoas acompanhando todos os domingos nessa classe e virtualmente várias outras pessoas. Graças a Deus já fiz batismos de pessoas que começaram a estudar comigo durante a pandemia, virtualmente. Então, é algo maravilhoso, e como eu disse, não abro mão disso. Ali, quando nós estamos estudando com as pessoas, a gente vê o poder de Deus trabalhando. Aqueles aí que estão me acompanhando agora e que já deram estudos bíblicos, ou que têm esse hábito, esse bom hábito, né, de dar estudos bíblicos, sabem como é isso. Ver o Espírito Santo trabalhando e transformando pessoas, isso reafirma a nossa fé, fortalece as nossas convicções. E se em algum momento você sentiu a tentação de fraquejar na fé, você, quando está envolvido na salvação de pessoas, você não se permite isso, porque, em certa medida, elas dependem de você. Como a gente aprende também dando estudos bíblicos, o primeiro estudo bíblico que eu ministrei, depois que eu fui batizado, em 1991, foi justamente para minha mãe e para minha irmã mais nova. E foi realmente algo maravilhoso, uma experiência muito gratificante. 1 ano depois do meu batismo, as 2 foram batizadas também, graças a esses estudos bíblicos que eu ministrei para elas, né? E como eu aprendi ensinando. E quanto mais a gente interage com pessoas diferentes, de credos diferentes, de religiões diferentes, mais a gente aprende. Não é vergonha nenhuma quando alguém lhe faz uma pergunta durante o estudo, você dizer assim, olha, eu não sei lhe responder hoje essa pergunta, mas eu vou pesquisar e trago a resposta no próximo estudo. E nesse processo você aprende, se aprofunda e vai conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Irmãos, é uma experiência maravilhosa. Atender ao chamado de Cristo, né? Vão por todo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura e façam deles discípulos.
Veja que o Vanderlei, talvez até sem querer, sem saber muito bem o que estava fazendo, já estava me discipulando, porque ele já me colocou para dar estudos bíblicos juntamente com ele. E depois eu mesmo passei a dar estudos e fui formando dupla com outras pessoas, treinando outros, e finalmente, quando eu conheci a minha amada, nós nos tornamos uma dupla missionária, e aí não teve jeito. Somos até hoje, permanecemos uma dupla missionária. Aliás, a minha esposa também tem uma relação com o Apocalipse muito interessante. Ela tinha 15 anos quando voltou de uma festa, estava triste, achando a vida sem sentido, e ela ouviu uma voz dizendo assim: leia a Bíblia. Só que ela lembrou que não tinha Bíblia em casa. Os pais não eram religiosos e não tinham uma Bíblia. E essa voz insistiu: leia a Bíblia. Ela foi até a sala de estar e lá na mesa da sala de estar havia uma Bíblia, um Novo Testamento, daqueles que eram distribuídos gratuitamente nas escolas, em alguns lugares assim. Ela então pegou aquele Novo Testamento, achando interessante o fato de haver uma Bíblia disponível naquele momento na casa dela, e praticamente virou a noite lendo o Novo Testamento e se deparando com o Apocalipse. Leu o Apocalipse, ficou com muitas dúvidas. Ela percebeu que, de fato, o Apocalipse fala de um povo especial que vai seguir o Cordeiro, que será salvo, mas também fala de uma besta, de um conflito e de pessoas que não vão permanecer ao lado de Deus. E ela quis muito, desejou muito conhecer o povo que vai estar com Jesus até o fim. E ela passou a pedir a Deus: Senhor, eu quero entender o Apocalipse. Irmãos, naquela semana, 2 adventistas daquela comunidade onde ela morava, do bairro dela, de uma pequena igreja que havia naquele bairro, bateram a porta daquela família, da família dos pais da minha esposa, e ofereceram o que para eles? O estudo Revelações do Apocalipse. E ali começou a história da minha esposa com Jesus também. Nós costumamos dizer, quando fazemos algumas palestras juntos, né, e contamos o nosso testemunho, que o Apocalipse nos uniu. Tem até uma live no meu canal com esse título aí, o Apocalipse nos uniu. De fato, o mesmo estudo que eu recebi alguns anos antes, ela também recebeu, o mesmo Deus que me alcançou minha esposa Débora também, e nos unimos e nos tornamos uma dupla missionária. Portanto, repito, o que eu estou falando para vocês nessa noite aqui, nessa aula inaugural, é mais do que apenas dar algumas dicas e passar algumas diretrizes sobre como apresentar as profecias. É contar a minha história, testemunhar do que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza de que vocês vão alcançar muitas pessoas que, como eu, jovenzinho, lá no ensino médio, estavam esperando uma mensagem que transformasse a vida, trouxesse paz, alegria verdadeira. Eu louvo a Deus porque aquele jovem lá no ensino médio, ele decidiu sair de sua zona de conforto. Ele ouviu a ordem do mestre, o ide, e ele foi. E ele me evangelizou, e ele me apresentou a palavra de Deus e o Deus da palavra. E isso foi transformador na minha vida. O mínimo que eu posso fazer, realmente, é compartilhar o que eu de graça recebi, não é verdade? Então, que Deus os motive, que Deus os faça perceber que vocês serão canais de bênção e serão ricamente abençoados no processo. Não há nada mais maravilhoso do que ver uma pessoa entregar a vida a Jesus, ser levada ao santo batismo, porque você trabalhou por ela. Né? Ide e pregai, ensinando, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus, vamos cumpri-la, né? Eu quero ler para vocês aqui uma pequena frase aqui, palavras, né, do grande físico, famoso físico Isaac Newton. Muitas pessoas não sabem que Newton, que é, de fato, né, um dos descobridores do cálculo, que investigou áreas como física, ótica, filosofia, era também um grande teólogo. Esse livro aqui é fascinante, As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel, Sir Isaac Newton. E aqui na página 26 desta edição, está escrito o seguinte, são palavras de Isaac Newton, o livro foi publicado em 1733, e diz assim: a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas,
e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Incrível, porque é bem assim mesmo, né? Quando você se propõe a ensinar profecias, quem sabe numa série evangelística na igreja, uma classe bíblica ou mesmo num estudo pessoal, eu recomendaria que você começasse por Daniel capítulo 2 mesmo, né? Eu já fiz várias séries de estudos bíblicos com Daniel, Apocalipse. Daniel, você pode fazer um estudo bíblico com o livro completo, né? São 12 capítulos, capítulo por capítulo. Você tem a parte histórica ali, do 1 ao 6, né? A parte histórica que fala de experiências pelas quais o profeta passou, enfim, embora o capítulo 2 também seja profético, né? E do 7 até o 12, a parte profética do livro. Todo o livro realmente ele é maravilhoso e você consegue, inclusive, extrair doutrinas, ensinamentos, princípios, valores a partir do estudo do livro de Daniel, tanto quanto do Apocalipse também. Também já fiz séries com base no Apocalipse, já fiz séries capítulo por capítulo, do 1 até o 22. Outras séries eu fiz também temáticas, pegando assim blocos do Apocalipse. Depois eu vou deixar com o pastor Fabiano alguns links, né? Inclusive playlists em meu canal de estudos que eu fiz desses dois livros proféticos, Daniel e Apocalipse, para vocês terem, quem sabe, assim como uma ideia, né? Uma sugestão de como abordar o tema. Também tenho os prezes, que são apresentações online, que eu vou compartilhar com vocês. Isso não tem nenhum copyright, eu faço com o maior prazer e compartilho com alegria esses materiais. Eu vou deixar todos eles com o pastor Fabiano e ele vai compartilhar no grupo ali com vocês, tá bom? No grupo de vocês. Quem sabe até possam ser colocados aqui na descrição do vídeo depois, deste vídeo aqui, né? Desta aula aqui, ok? Antes também que eu me esqueça, deixa eu mostrar aqui alguns, já que eu sou editor da CPB, eu não podia deixar de apresentar algumas sugestões de leituras para vocês. Por quê? Porque todo instrutor bíblico tem que saber muito mais do que aquilo que ele ensina. Todo professor também, todo palestrante também. Então, você, como instrutor, precisa ser um leitor voraz de livros que vão lhe preparar, lhe dar bagagem, um background aí grande, né? Para que você possa transmitir às pessoas, passar adiante esse conhecimento, tá bom? Eu vou indicar aqui alguns poucos livros que eu julgo serem importantes para quem quer ensinar profecias, tá? Um deles é este aqui, Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história, ok? Quando Deus Fala, foi organizado pelo pastor Alberto Tim e Dwayne Esmond, ok? É um livro bastante, assim, volumoso, né? Tem muito conteúdo bom aqui. Você pode ter esse livro, consultá-lo, ir estudando aos poucos, né? Quando Deus Fala, ou seja, Deus fala pelo dom profético. Vale a pena ter esse livro aqui, tá? Outro livro que a casa acabou de lançar é esse aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, de Ranko Stefanovic. Ranko Stefanovic, Dr. Ranko é professor de Novo Testamento na Andrews University, e esse é um livro muito bom, muito completo aí com respeito ao assunto do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, recém-lançado também pela CPB, vale a pena você ter aí na sua biblioteca profética, digamos assim, né? Dois aqui um pouco mais antigos e com uma ênfase um pouco mais histórica são esses aqui do Dr. Mervyn Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel e Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Muito bons esses livros aqui. Já fiz séries evangelísticas com base nesse livro aqui, ó, de Daniel, por exemplo, né? Que já está até bem usado aqui, bem aproveitado, né? Então, são livros que têm uma ênfase um pouco mais histórica, não tanto assim exegética, hermenêutica, mas dá um pano de fundo histórico muito bom para quem depois vai estudar com as pessoas os livros Daniel e Apocalipse. Mais recentemente, a casa lançou este aqui, e bem recentemente, eu não estou com ele aqui agora nesse momento, mas nós temos dois agora, de Jacques Ducan, que é um professor da Andrews também, só que como ele tem uma formação, uma raiz judaica, ele explora bastante as línguas bíblicas, né? Especialmente o hebraico ali. Então, Segredos de Daniel, e tem também os Segredos do Apocalipse. Esse é um livro menos volumoso, dá para você ler assim até rapidamente, né? É um material muito bom, muito inspirador. Então, sugiro aí para vocês esses livros. Temos outros também, né? Apocalipse 13, né? De Mervyn, de Moore, né? É um teólogo também importante.
e outros materiais muito bons, mas eu creio que esses aqui já são um bom começo para que você possa ter aí, ampliar, né, o seu conhecimento com respeito a Daniel e Apocalipse. Por que é importante estudar as profecias com as pessoas? Bem, eu disse a vocês que eu era uma pessoa meio cética, eu era um darwinista, né? E para mim foi muito bom ter assim um conteúdo mais profundo e que confirmasse o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque eu não tinha tanta certeza assim com respeito a isso. Afinal de contas, para que a pessoa aceite estudar a Bíblia com você, ela tem que ter a convicção plena de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como ela vai tomar decisões, como ela vai alinhar a vida dela por um livro em que ela não crê. A vantagem de você estudar as profecias com alguém é que você, ao mesmo tempo que ensina doutrinas, em que você ensina, fala sobre profecias que apontam para a brevidade da volta de Jesus, você está também confirmando a veracidade da palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês agora, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Um preze que eu também posso deixar à disposição de vocês, tá bom? Estão vendo aí? Espero que esteja tudo certo, ok? E eu vou, então... é parte de uma palestra maior que eu tenho, eu vou só mostrar aqui para vocês alguma coisa que tem que ver com a Bíblia mesmo, né? Então, veja, a arqueologia é como se fosse, assim, os argumentos do passado, né? Aquilo que já passou, já aconteceu, e que, por ter se cumprido, acaba confirmando também a veracidade da palavra de Deus. Então, eu diria que a arqueologia, ela trata de argumentos do passado, ok? As profecias, claro que várias delas também cumpridas, apontam para o passado, para um cumprimento já ocorrido, né? Mas as profecias, eu diria que elas são evidências do futuro, que apontam lá para o futuro, né? Então, a arqueologia, poderia ficar aqui um bom tempo com vocês falando disso, mas realmente nós não temos muito tempo assim para tratar de assuntos que são empolgantes, né? Mas tem muita coisa boa quando o assunto é arqueologia, né? Descobertas que confirmaram a veracidade da palavra de Deus, como é o caso dos manuscritos do Mar Morto, que deixam claro que o texto bíblico ele foi preservado ao longo dos séculos e até milênios, e nós podemos confiar na Bíblia, portanto, como o documento antigo mais confiável de todos, né? Se eu pudesse falar com mais tempo aqui, seria bem interessante tratar desse assunto aqui, mas você precisa também conhecer isso aqui, porque dúvidas podem surgir, né? Alguém pode perguntar assim durante um estudo bíblico, ok, mas o que garante que a Bíblia não foi alterada com o tempo? Os copistas, de repente, não cochilaram e escreveram algo errado ali, né? Manuscritos do Mar Morto são um argumento muito forte com respeito a essa questão. Aqueles cântaros e pergaminhos que foram descobertos nas cavernas de Qumran, lá nas encostas do Mar Morto. O papiro de Pulver, que menciona as pragas do Egito, é uma evidência das pragas do Egito, né, do Êxodo, portanto, fora da Bíblia. Então nós temos evidências extra-bíblicas dos eventos que a Bíblia narra. Entrevistei, alguns anos atrás, o arqueólogo Paulo Borck, que dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, inclusive. Essa entrevista está no meu livro Porque Creio. Ele apresentou para mim evidências, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. Muito interessante isso aqui também. Quer dizer, a pá dos arqueólogos vai provando que a Bíblia é fidedigna, é um relato histórico confiável. Muitos críticos diziam por um bom tempo que Davi nunca tinha sido rei e talvez nem tivesse existido. Pois é, estão escavando agora lá em Israel o palácio do rei Davi. Está provado que ele não só existiu, como de fato foi um rei. Arqueólogos alemães encontraram o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia. Uma história ali relacionada com o rei Salomão, real. Essa personagem existiu. Israelenses descobrem o camarote do rei Herodes. Então, o pano de fundo, o cenário, os personagens estão sendo provados, né, como factuais, reais. Eles existiram. Então, por que não confiar na teologia do livro, da Bíblia Sagrada, não é verdade? Então, é isso aí. A arqueologia, ela demonstra que a Bíblia é um livro confiável. No meu blog, criacionismo.com.br, tem uma seção chamada Arqueologia. Se você clicar lá, você vai encontrar vários e vários achados que eu fui documentando ao longo de vários anos aí. Você pode usar isso até em estudo bíblico, por que não, né? Para mostrar para aqueles mais curiosos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Com respeito às profecias, então, os sinais, as comprovações aí que apontam para frente, né, para o futuro,
Obviamente que nós temos que... essa citação aqui de Newton também é bem interessante, ó. No livro que eu mostrei para vocês, aqui está a capa original, né? Estudos, observações sobre as profecias de Daniel e o livro de Apocalipse de São João. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sino dos bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Quem disse que um cientista não pode ser um crente, né? Aqui nós temos um dos maiores cientistas de todos os tempos, dizendo que a autoridade profética, ela não é humana. Aliás, 1 Pedro 1, né, versos 20 e 21, ali o apóstolo diz que a profecia não foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim nós cremos que a palavra de Deus, ela não foi dada, não foi escrita simplesmente por motivação humana. Deus a inspirou. Ok? Então é inevitável você começar, se for fazer uma série sobre profecias, com Daniel 2, porque é o capítulo profético mais simples, que serve de base, de fundamento para os demais, como o próprio Newton percebeu, né? Então você com Daniel 2 consegue demonstrar que a melhor escola de interpretação profética para entender as profecias apocalípticas é a historicista. Existem os futuristas, existem os preteristas, aqueles que acham que tudo ainda vai se cumprir lá adiante, aqueles que acham que tudo já se cumpriu no passado lá distante, e há os historicistas, como nós, adventistas, como Isaac Newton e outros expoentes da reforma protestante, né, que entenderam e entendem que as profecias se cumprem ao longo da história, geralmente começando no tempo do profeta, avançando pelos séculos e culminando com a volta de Jesus, ou até adiante, né, o milênio, a nova terra, como Isaías e Apocalipse ensinam também, mostram, né? Então, Daniel 2 é um bom exemplo de historicismo, porque não faria sentido você jogar para o futuro, para o passado, uma profecia que claramente vai se cumprindo ao longo da história. Não tem como negar os fatos aqui, né? Você lê para a pessoa o sonho do rei, fala da interpretação que Daniel deu e mostra que nos livros de história está tudo cumprido, com exceção da pedra que falta vir do céu e derrubar a estátua. Essa pedra é o reino eterno de Deus, é Jesus Cristo, a pedra angular, a rocha, né? Então, com essa profecia a gente pode mostrar o historicismo, pode mostrar que a profecia, que a palavra de Deus é perfeita, que o cumprimento profético da Bíblia é exato, detalhado e que a volta de Jesus está próxima, porque falta só realmente a última parte dessa profecia se cumprir. É um ótimo começo esse aqui, né? Depois você vai para Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, depois você pode avançar para o Apocalipse e retomar ali algumas profecias, enfim, sempre com a preocupação de extrair dos textos lições espirituais. O estudo bíblico não pode ser algo assim árido, meramente informativo. Ele deve ser cristocêntrico e sempre deve ter um apelo nesses estudos, não é? Note que o rei Nabucodonosor, capítulo 4, né, de Daniel, ele se converte com essa pregação, com esse testemunho do profeta, né? A mensagem profética é poderosa. Eu estou aqui por causa dela. Minha esposa também. O rei Nabucodonosor também. Ele foi convertido pela pregação de um profeta. Então, você precisa usar essa ferramenta, digamos assim, né? Os textos proféticos, como um meio de levar as pessoas a Jesus, de despertar nelas a fé, a confiança na palavra, de desejarem ser transformadas por esse livro maravilhoso. Então você deve sempre abordar os estudos bíblicos, quaisquer que sejam, de modo cristocêntrico, levando a pessoa a Jesus. E sempre terminar com um apelo. Aquelas regras, né, bem básicas que serão dadas aqui com certeza por outros professores, né? Eu também gravei um vídeo de mais de 1 hora em meu canal, você pode encontrá-lo com o título Estudos Bíblicos, você encontra lá. Também vou deixar com o pastor Fabiano esse vídeo para vocês, tá bom? Uma aula de 1 hora com dicas práticas de como dar estudo bíblico. Aquelas dicas, por exemplo, que um estudo deveria ter talvez no máximo 1 hora, não pode ser muito longo também, você não pode querer despejar tudo de uma vez na mente da pessoa, né? Então, um tempo razoável para isso, sempre começar e encerrar com oração, permitir que a pessoa também fale, que ela
dê a opinião dela, que ela faça perguntas, né? Uma interação. Então, são dicas práticas que vão facilitar, com certeza, o trabalho de vocês. Alguns podem pensar assim, mas é tão difícil, eu nunca dei estudo bíblico. Não tenha medo. Você tem que pôr o pé na água e o mar vai se abrir, né? Como aconteceu comigo, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Eu comecei, o meu instrutor me ajudou, e eu peguei o jeito e gostei e não parei mais, como eu disse para vocês. Então, não fique com medo. Prepare-se bem, ore muito a Deus, pedindo que Ele lhe dê o entendimento, o Espírito Santo, né? Que o capacite. E outro detalhe interessante, quando a gente começa a se envolver nesses estudos e na vida das pessoas, porque é inevitável a gente se envolver na vida das pessoas, porque você vai visitá-la toda semana. O ideal é um estudo por semana, pelo menos, né? Então você vai visitá-la, você vai se envolver, você vai ouvir, você vai saber das necessidades dessa pessoa. Olha, irmãos, na verdade, a igreja tem muitas frentes de ação, né? Tem Quebrando Silêncio, tem Mutirão de Natal, doação de sangue, Vida por Vidas, e tudo isso é muito bom e é maravilhoso. Ações sociais. Só que, em minha opinião, se existe uma ação social que é das mais bonitas e mais desprendidas, é ministrar estudo bíblico. Sabe por quê? Vou dar um exemplo aqui. A classe de jovens da minha igreja, neste momento, inverno, né, está ajudando uma casa de passagem aqui em Tatuí. Uma casa onde ficam ali andarilhos, pessoas que não têm onde morar, né? E nós temos ido ali toda sexta-feira à noite, a classe jovem tem ido toda sexta-feira à noite, fazer um sopão para eles ali, dar atenção, conversar e alimentar. Isso é muito bonito, logicamente, é esperado que um cristão faça isso. Mas geralmente acontece assim, você vai, atende às necessidades fundamentais e depois volta para casa, né? E depois talvez até nem encontre mais essas pessoas. Isso tem que ser feito, repito, né? Faz parte do trabalho de um cristão. Agora, dar estudo bíblico é o verdadeiro envolvimento, porque você vai perceber se a pessoa está precisando também de uma cesta básica. De repente é uma ajuda psicológica que a pessoa está precisando. Talvez um atendimento médico. Ou qualquer outra coisa que você perceba, porque você está vivendo a vida da pessoa praticamente ali toda semana. Então, isso é sair da zona de conforto, isso é fazer a obra do mestre real. Lembra daquele texto do livro Beneficência Social, que Ellen White diz assim, ó, Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. E aí, ele atendia as necessidades delas. Se era pão, ele dava o pão. Se era um ouvido, se era atenção, ele as atendia. E depois, diz Ellen White, ele conquistava a simpatia delas e dizia, segue-me. Se nós esquecermos essa última parte desse texto dela, né, que é o segue-me, nós estaremos fazendo uma linda obra. Claro, alimentar, ensinar, ajudar, curar, vestir, perfeito, faz parte, e é importante que façamos isso. Mas se nós esquecermos da última parte, segue-me, siga Jesus, não será evangelismo. Será uma ação social, será amor ao próximo, será misericórdia, mas não será evangelismo. As pessoas precisam, além do pão, o pão com P maiúsculo. As pessoas precisam, além de serem acolhidas, serem respeitadas, serem amadas e abraçadas, saber que Jesus as salvou e vai voltar. Para que elas tenham também a chance que nós tivemos de nos preparar para a volta de Jesus. Então, eu entendo que dar estudo bíblico é uma das ações que a Igreja Adventista promove, das que mais nos fazem envolver com as pessoas, com a vida delas, em todos os sentidos praticamente. E eu sei que eu estou falando, porque já são 30 anos de envolvimento com muitas pessoas. E tendo o privilégio de ver muitas dessas pessoas se entregando a Jesus. Repito, é algo maravilhoso, né? É algo muito gratificante. Então aqui, Daniel 2, né, é uma boa base, você pode avançar por outras profecias. Algumas profecias bíblicas servem como confirmação da autenticidade do texto bíblico, né? Por exemplo, Isaías 44, 28, que diz assim, Ciro é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Gente, esse texto aqui foi escrito praticamente 2 séculos antes de Ciro nascer. E menciona o nome dele como libertador. Tanto é que quando leram para ele esse texto, ele simplesmente ficou tão impressionado
que permitiu, de fato, que o povo hebreu, os judeus, voltassem para Jerusalém, reconstruíssem o templo, os muros, e isso de fato aconteceu. 200 anos antes dele nascer, estava lá na Escritura o nome dele como libertador. E interessante é que, além da confirmação desse texto na Bíblia, nós temos uma confirmação fora da Bíblia também, uma espécie de jornal daquela época. O cilindro de Ciro, do ano 539 a.C., na época lá em que aconteceu a libertação do povo mesmo, né, dos povos, descoberto lá no Iraque, em 1879, nas ruínas de Babilônia, registra o seguinte na escrita cuneiforme: eu devolvi para esses santuários que se encontram do outro lado do rio Tigre e que se encontram em ruínas por um longo período de tempo as imagens que costumavam habitar neles e os estabeleci como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e os fiz retornar para suas habitações. Incrível! Não só temos na Bíblia uma profecia que foi feita 200 anos antes do fato anunciado, como temos um relato babilônico confirmando que aquilo aconteceu. Me digam se essas evidências, se essas profecias não confirmam a nossa fé, não nos dão convicção realmente de que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que ela é confiável e que nós podemos acreditar no que está ali. Para uma pessoa que está tendo contato talvez pela primeira vez com a Bíblia, isso é muito importante. Lá em Ezequiel, capítulo 26, nós encontramos outra profecia fantástica. Ali o profeta, no século IV a.C., ele narra, ele conta, né, que Tiro, hoje situada no Líbano, Tiro, que era uma antiga capital muito importante, né, dos fenícios, era uma cidade intransponível, indestrutível, porque tinha lá seus muros, era uma ilha ali distante da costa, então é difícil de derrotá-la, de invadi-la, de sobrepujá-la. Mas o profeta disse que a Tiro, daquele tempo, seria capturada por um rei babilônico chamado Nabucodonosor. E seria arrasada, destruída, suas pedras seriam lançadas ao mar e os pescadores secariam suas redes naquelas pedras. Ok. 16 anos depois, de fato, Nabucodonosor chega até ali, destrói a parte, quebra, danifica muito ali a Tiro continental, mas a Tiro insular, a ilha ficou lá, intacta. Talvez alguém pudesse pensar, falhou a profecia, porque o profeta falou que ela ia ser devastada. Ok, nada como um dia depois do outro, né, ou um século após o outro. 200 anos depois, Alexandre o Grande terminou o serviço. Ele foi até lá, destruiu completamente Tiro, jogou as pedras da cidade no mar. E sabe o que os pescadores lá fazem hoje com suas redes? Secam nas pedras que pertenceram a Tiro. Lá no Líbano, hoje. Não é incrível isso? Qual a probabilidade de um profeta predizer detalhes como esses que se cumpriram e estão se cumprindo à risca em nosso tempo ainda? Não tem como. Não tem como a adivinhação prever algo dessa natureza. Só Deus. E isso aqui tudo é argumento em favor da palavra de Deus. As profecias messiânicas do Antigo Testamento, dá para fazer uma série sobre isso também, que se cumpriram em Jesus e demonstraram que de fato ele é o Messias. As profecias com respeito à segunda vinda de Cristo, né, são bem interessantes também. Enfim, tanta coisa aqui que podemos, né, falar sobre, né, profecias e tudo mais, mas eu creio que por hora isso aqui já basta, para vocês perceberem que realmente nós podemos utilizar as profecias para confirmar a palavra de Deus, para que as pessoas, nossos alunos, nossos interessados, percebam que a Bíblia realmente é a palavra inspirada de Deus. Esse é o passo inicial para qualquer estudo bíblico, né? As pessoas terem convicção de que a Bíblia é inspirada. Bem, outra coisa que é importante é, claro, isso é de didática pura, e Deus fez isso em Daniel, partir do simples para o mais complexo, sempre assim, né? Então, por que começar com Daniel 2? Até porque é a profecia mais simples, mais quase que autoexplicativa. Então, dali você vai avançando, e o próprio livro Daniel, ele tem essa didática, né? Deus vai do simples para o mais complicado. Então, nós temos que também elaborar nossa série de estudos bíblicos, levando em conta essa progressão lógica que vai ajudar os nossos alunos também na compreensão da palavra de Deus. Sempre partir do mais simples para o mais complexo, né? Eu tenho também em meu blog outraleitura.com.br
uma série de estudos bíblicos que vou deixar com vocês também como sugestão. Ali em cima no menu tem estudos bíblicos, ou curso bíblico, ok? Você clica ali e vai ter uma série de 20 e poucas lições, e eu fiz essa série já pensando em alguém que talvez eu não pudesse pessoalmente ministrar o estudo, então eu poderia enviar o link, a pessoa leria os textos, né, responderia com a Bíblia, e no fim de cada lição tem um pequeno vídeo, resumindo o estudo que foi feito. Então, fica também aqui uma sugestão para vocês, uma dica, né, no meu blog outraleitura.com.br, no menu superior tem curso bíblico. Lá você encontra, então, uma sequência que eu elaborei seguindo essa ordem lógica também, do mais simples para o mais complexo, né, as principais doutrinas bíblicas explicadas ali, ok? Eu creio que seriam essas as dicas, e respondendo, então, por que ensinar profecias? Porque esse tipo de estudo é transformador, né? E eu não sei se o pastor Fabiano me convidou já sabendo disso ou pensando nisso, mas eu sou uma prova viva disso, repito, né? Se eu estou aqui hoje é porque eu inicialmente fui apresentado às profecias bíblicas e recebi o impacto dessa revelação tremenda. Mas mais importante do que conhecer a palavra de Deus, eu repito, é conhecer o Deus da palavra, né? O estudo bíblico nos leva a conhecer a Deus, a Jesus Cristo, e é Ele que vai nos transformar. Então, nós estamos com isso atendendo ao ID de Jesus de uma forma assim maravilhosa, né? Porque não apenas estamos ensinando e batizando, mas estamos fazendo discípulos. E um discípulo vai ser uma pessoa. Eu sempre digo em meus estudos bíblicos, não no começo para não assustar, mas mais adiante eu vou dizer assim: olha, tem um preço esse estudo aqui, tá? Tem um custo. Como assim? O custo é que vocês levem adiante, que vocês compartilhem aquilo que vocês receberam de mim e que vocês façam com outros o que eu estou fazendo com vocês. Isso é discipulado. É a pessoa perceber que ela não só vai receber, mas ela vai depois compartilhar o que recebeu. Ok? Eu não poderia deixar de ler, para caminhar aqui para o encerramento da nossa aula, um texto que é possivelmente o mais interessante, mais motivador no que diz respeito a profecias. Segundo Crônicas, capítulo 20, eu acho que você sabe até de memória, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. É até fácil de memorizar, hein? Outra coisa interessante você dar estudo bíblico é que você vai se tornar um expert, né, em encontrar textos, em memorizar textos. Hoje, eu consigo, irmãos, dar estudo bíblico, se for preciso, né? Eu consigo ministrar um estudo bíblico sem ter a Bíblia na mão, né? E isso é fruto de 30 anos manuseando a palavra de Deus. Os textos mais importantes estão memorizados. E isso é maravilhoso. Já estive em situações em que minha Bíblia estava na mala, eu estava no avião, com uma pessoa, e eu vou dar outra dica para vocês agora aqui, uma pessoa ao lado ali que Deus possibilitou que nós pudéssemos conversar sobre a Bíblia, e eu não tinha a Bíblia na mão naquele momento, mas eu fui citando, fui dizendo para a pessoa onde está o texto e tal e tal. Quer dizer, dá para dar um estudo bíblico de memória. E isso não é nenhum mérito de memória boa, né? Isso é hábito, prática, tempo, né, de convivência com a palavra de Deus. A dica que eu vou dar agora com respeito a viagens é a seguinte: eu confesso a vocês que eu sempre tive certa dificuldade para iniciar uma conversa com uma pessoa estranha. Eu tenho um pouco de timidez nesse sentido aí, né? Se eu posso dizer assim. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou viajar, tomar um ônibus, um avião ou qualquer coisa, eu peço a Deus que Ele coloque em meu caminho alguém que precisa ouvir a sua palavra. Eu peço a Deus que abra portas para o evangelismo. Naquela viagem pode ser que eu vá encontrar pessoas que talvez nunca tenham tido contato com a palavra de Deus. Então eu levo na mochila sempre alguns livros missionários e oro a Deus nesse sentido. E muitas vezes eu vou lendo algum livro assim com uma capa mais provocadora, um título assim que chama a atenção, né? E muitas vezes funciona, a pessoa puxa assunto, olha que livro interessante, o que fala aí nesse livro? E aí pronto, abriu a porta, né? Então, isso acontece com frequência. Peça a Deus e tenha coragem, porque a oração vai ser atendida. Senhor, coloque em meu caminho alguém para quem eu possa falar da tua palavra. A oração vai ser atendida. Depois me contem se não foi atendida. Outra coisa que nós sempre oramos, a minha esposa e eu. Quando estamos terminando um estudo, uma classe bíblica, a gente já começa a orar. Senhor, estamos terminando esse estudo, né? Mostra-nos quem deve ser a pessoa para quem devemos agora falar da tua palavra, quem é o novo, a nova, um casal, uma família, uma classe, para quem devemos dar estudos bíblicos. Irmãos, nunca
nunca ficamos sem pelo menos uma pessoa com quem estudamos a Bíblia. Nunca. Na verdade, eu tenho agora, como eu disse, mais de uma classe bíblica, mais pessoas estudando a Bíblia, não dou conta, na verdade, se eu quisesse, se eu pudesse, eu até faria mais, mas realmente eu estou no meu limite. Mas assim, quando começa a terminar a gente já pede, e Deus, ele encaminha pessoas para a gente. Tem uma história, por exemplo, aqui de um amigo que morou na frente da nossa casa, um casal jovem, mudou para a nossa rua, e aí, quando mudam pessoas novas, a gente já fica de olho, né? Minha esposa e eu, são candidatos ao reino do céu, nós temos que abordá-los, temos que, né, fazer amizade com eles. E aí minha esposa, uma certa ocasião, fez um pão integral, nós fomos olha o trava-língua aqui, né? Fomos entregar o pão integral e, infelizmente, eles não estavam em casa. Aí tivemos que comer o pão e pedir a Deus uma outra oportunidade. Um dia, estávamos voltando do Impacto Esperança e tínhamos já distribuído os livros, estávamos entrando em casa, aquele jovem vizinho veio me abordar na rua e perguntou: amigo, eu vejo que vocês vão à igreja sábado, né? E você conhece algum pastor adventista? Olha que pergunta. Eu segurei um pouquinho, né, a informação e perguntei: por quê? Você precisa de alguma coisa? E ele me disse: olha, eu recebi um DVD com estudos bíblicos lá no meu trabalho. Ele trabalha numa farmácia. E eu assisti tudo e fiquei com muitas dúvidas. E eu queria tirar essas dúvidas com um pastor adventista. Eu falei: olha, eu sou pastor adventista, serve? Ele ficou tão feliz. E aí eu convidei para entrar, conversamos, dali nasceu um novo estudo bíblico. E ele está agora se preparando para o batismo. Então veja como Deus é maravilhoso, né? Nós queríamos levar a palavra para ele, não foi possível numa outra ocasião, e Deus o encaminhou até nós. Ore a Deus e peça oportunidades missionárias. Ele vai possibilitar isso com toda certeza. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, o rei Josafá disse assim ao povo, com toda a solenidade, pondo-se em pé: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Ou, como diz outra tradução, vocês prosperarão. Quer ser bem-sucedido em sua vida em todos os sentidos? Creia nos profetas. Quer ser uma pessoa que vive em segurança? Ou como no texto que lemos para a abertura, em Provérbios 28, feliz no caminho da virtude, do que é correto, da verdadeira paz e da felicidade plena neste mundo de pecado? Estude as profecias, conheça a palavra de Deus e compartilhe com outros. Tenho certeza de que sua vida será outra. Depois me conte como foi a experiência, tá bom? Participe desse projeto maravilhoso. Ide. Vão aí pelos caminhos, como se dizia antigamente, pelos caminhos e valados desse grande Rio Grande do Sul. E levem a mensagem de salvação para as pessoas. Peçam a Deus oportunidades. Quem sabe vocês não vão encontrar aí um Michelson jovem ali, desnorteado pela vida, com ideias confusas na mente, precisando de ordem na vida dele, precisando da palavra, precisando de Jesus. Façam isso, como alguém fez por mim, e eu tenho certeza que vocês serão ricamente abençoados por Deus. Já pensaram, daqui a pouco, em breve, porque eu creio que logo Jesus voltará, nós conhecemos pessoas lá no céu, né, que estarão lá e para sempre, na eternidade, com Deus, com os anjos e conosco, porque nós dedicamos algum tempo para trabalhar por elas. Quantas pessoas estarão lá pelas quais oramos, ou que entregamos um livro, ou que demos estudos bíblicos? Algumas talvez não aceitaram neste momento, não foram batizadas, mas foram evangelizadas. A sementinha está lá no coração. Há pessoas para quem eu dei estudos bíblicos há 10, 20 anos, e agora aceitaram Jesus de fato e se converteram. A minha irmã do meio, contei da mais nova, né, que aceitou a mensagem um ano depois de mim, mas tem a irmã do meio, que levou 16 anos para aceitar. Hoje é uma missionária, uma pessoa dedicada a Deus. Eu louvo a Deus pelas minhas irmãs, que são muito dedicadas a Deus, tanto quanto a minha mãe também. Então, nunca a palavra voltará vazia. Creia nisso. Nunca será tempo perdido. Nunca. Você ganhou com isso, você enriqueceu com isso, e essas pessoas também tiveram a oportunidade delas de encontrar a salvação. Tá bom?
Lança teu pão sobre as águas, a semente, e depois de muitos dias você vai colhê-lo. Tá bem, irmãos? Deus abençoe vocês nesses esforços evangelísticos, Deus abençoe esse projeto maravilhoso do ID, e Deus abençoe a Associação Sul-Rio-Grandense nesses projetos evangelísticos, porque é para isso que nós existimos. É para isso que a igreja existe, para levar avante a mensagem do Mestre. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.